Sambanda. Queridos e queridas, a gravação começou. A partir de agora, tudo que for dito por você poderá ser utilizado contra você. Palavrões estão proibidos, como é o caso de catapimbas, carambolas, paspalho, macacos me mordam, bobo, bobão, boboca e bobalhão. Também não podemos atos preconceituosos, como é o caso de homofobia, gordofobia, xenofobia, claustrofobia e aracnofobia. Então, bora! Bora, porque está na hora da magia começar. Vai! Bora! Bora, meu povo! Gostou, Nael? Ô, Galvão, eu estou emocionado. Que Nael, momento, agora tá? é hora de quê? Pegar meu ex. A galera, na hora que eu falo de pegar o ex, tem gente aí que chora. Pegar o ex. Não toca nesse assunto, não. É delicado. Os meninos tudo adolescentes, cara. Slide. Os meninos tudo adolescentes, aí você toca nesse assunto, a galera tá soluçando do outro lado. Não, tem gente que chora nessa hora. Matheus e Cauã. Não, e no PISM 2 que eu pegava o slide de exercícios. Aí a galera chorava pra valer, cara. É nessa idade deles aí que é pesado. Tocou nesse assunto aí, a galera chora mesmo. Pessoal, pera aí que só tô pegando aqui o slide que... Falando nisso, cadê o slide, não? Tá aqui no jeito aí. Tá aqui, não, peguei, achei. Não sei onde eu tinha gravado aí, não, mas tá aqui. Então bora, galera. Sim, pessoal, só avisando aqui algumas dúvidas no chat. Sim, ao fim da aula, depois do almoço também, né, Galvão? Depois ele vai almoçar primeiro. Depois da aula, depois do almoço, os slides vão ser enviados no grupo e vai enviar para vocês também um link com as gravações. Beleza? Tamo junto? O link com as gravações, galera, é só talvez amanhã, final do dia, porque o Google Drive ele demora a processar a gravação, tá? Demora algumas horas. Então não é imediato suja a gravação, não, tá? Pessoal, essa aula devia ter meio-dia e pouquinho. Tá joia? Tranquilo? Show de bola. Lembrando, acho que vai. Vai sim, vai ou não? O link da aula gravada vai ser disponibilizada no grupo, mas é depois que o pessoal gerar lá na plataforma, tá? Sim. E aí, depois do almoço, galera, a gente lança o material da aula aqui, o PDF, para vocês, beleza? Sobre as listas, pessoal, vocês vão ter que postar aí, né? Eu vou falar aqui agora. O Galvão vai falar daqui a pouco. Vou falar agora. Queridos, prazer, para quem não me conhece, sou o Tio Galves, professor de Geografia aqui do Mago do Piso. Gosto de dizer que eu estou aqui desde que tudo era mato. Né, pessoal? Eu sou o primeiro professor de Geografia aqui do cursinho, quando nem existia ainda aula de Geografia, era só Química, Física, Biologia e Matemática. Aí o Matheusão me chamou, eu vim. E aí, depois que eu vim e chamei o Nael veio. E a gente está aqui desde que tudo era mato, praticamente. Beleza? Esse aí que vos fala, esse cara bonito, é o Nael. Beleza? Também professor de Geografia aqui do cursinho há muito tempo. Tamo junto. Hoje em dia, junto com eu e o Nael, também temos o Léo, né, atleticano, sofredor. No momento desse, ele deve estar sofrendo. A pressão dele deve estar 32/4, né, Nael? Não pra lá. O cara é... O Léo já tem pressão alta mesmo, naturalmente. Enfim. Então, pessoal, hoje vocês terão o prazer de ter aula com dois professores cruzeirenses. Na verdade, os três do curso, né, Galvão? Porque Léo tem um... Léo, gente, os alunos do Léo aí. Léo tem um personagem atleticano, mas é só personagem. Vocês estão ligados que os três professores do cursinho são cruzeirenses, né? Exatamente. E o mais cruzeirense é o Léo. Só que ele foi e criou esse personagem aí atleticano. Só que ele é cruzeirense, pô. Todos nós, os três professores do cursinho de Geografia, são cruzeirenses. Exatamente. Galera, quem quiser me seguir aí, né, no Instagram, Magos da UERJ, a gente tem um cursinho da UERJ também, no qual eu faço parte lá. E quem quiser seguir o Nael aí, Nael_Júnior. É nóis. Só os craques de bola que tem Júnior. Vini Júnior, Neymar Júnior, Arroio Júnior e Nael Júnior. E lembrando, de todos esses que você falou, quem é o mais velho? Você. Quem copiou quem? Eles te copiaram. É fato. Óbvio. Eu sou mais velho, pô. Bora. Respeitar. Queridos, somos o maior pré-pismo do Brasil, somos os únicos que fazemos projeções, mais de 400 aprovados ano passado em vestibulares e 45% dos aprovados de medicina da FJF foram alunos nossos. Galera, sabe o que eu gosto de dizer? Que vai abrir um hospital chamado Hospital do Mago. Essa é a realidade. Teremos o Hospital do Mago daqui a uns dias
de tantos alunos aí, né, que são aprovados, beleza? Galera, aí alguns alunos nossos aprovados, né, obviamente que não cabem todos aqui, isso aqui é uma pequena parcela, um grão de areia perante todos que foram aprovados no último ano. Galera, quem quiser ganhar uma listazinha de exercício, é só tirar uma foto, postar nos stories do Instagram e marcar o Mago do Pism, que você receberá no Instagram uma lista de exercícios sobre a aula de hoje. Tá joia? Beleza? Queridos, bora começar. A gente vai falar um pouquinho de cartografia, que sem sombra de dúvidas é um dos temas que mais gera dificuldade na prova do Pism. Beleza? Tá pedindo a pose aí, Galvão, pro print, pessoal, ó. Pode lançar o shape aqui? Quem é Mateusão, velho? Ó, quem é Galvão? Bora. Olha o shape. Pronto, tá bom. Pronto. Bora. Lança Galera, lá e ganha a lista. Vou começar falando de fusos horários. Primeira coisa, pessoal. Professor, cálculo de fuso horário, meu Deus. E agora? Não é comum cair questão de cálculo de fuso horário. O PISM, ele tem uma tendência maior a cobrar a questão da lógica do fuso horário. De você entender que os fusos a leste estão adiantados, né, que o Sol nasce a leste, por isso as horas estão adiantadas a leste, e que as horas a oeste, os fusos a oeste, estão atrasados. Por exemplo, agora em Fernando de Noronha, que é um local que se encontra a leste da gente. Fernando de Noronha já é 11h45. Mas, em compensação, em Rio Branco, no Acre, que estão 2 fusos diferentes de nós aqui, estado de Minas Gerais, agora lá é 8h45 da manhã. Beleza? Então, a questão é que nós dividimos o nosso planeta em 24 partes para delimitar a hora em diferentes lugares do mundo. Beleza, galera? Por que isso acontece? Por exemplo, aqui amanheceu, tem algumas horas só. No Japão anoiteceu. Então, não faz sentido a gente delimitar a mesma hora aqui para o Japão. Isso aqui está começando o dia, lá está terminando. Então, a gente subdivide os dias em 24 partes, em 24 fusos horários, sendo que cada parte do dia, cada uma dessas 24 partes, nós chamamos de 1 hora. Beleza? Por que são 24... por ser 24 fusos horários, galera, cada fuso horário vale 15 graus. Por que cada fuso horário vale 15 graus? Porque se a gente divide a circunferência da Terra, que é 360 graus, pelo número de fusos horários, que são 24, dá exatamente 15 graus. Então, 360 graus dividido por 24 dá exatamente 15 graus. Vamos explicar esse cálculo aqui, ó. Daqui é a circunferência da Terra. Isso daqui é o número de fuso. Beleza? Pessoal, como o nosso planeta ele está em constante giro, movimento de rotação, a incidência de radiação solar para a gente durante o dia vai mudando. Beleza? É aquilo que eu falei. No Japão, agora não tem radiação solar sendo emitida de forma direta pelo Sol, porque lá é à noite. Aqui para a gente tem. Então, isso vai mudando. Daqui a algumas horas, a incidência de radiação deixa de ser direta aqui para a gente no Brasil, porque o nosso planeta está girando nesse movimento que chama rotação. Beleza? Queridos, olhem só. Aqui nós temos os fusos reais. O que são os fusos reais? São os fusos que respeitam os 15 graus, ó. Respeitam o limite de 15 graus. Ou seja, a cada 15 graus, um fuso. O Brasil se encontra no fuso -2, -3, -4 e -5. Ou seja, o Brasil pega, ó, dessa linha azul que eu estou puxando aqui em cima. Perdão, galera. Dessa linha azul que eu estou puxando aqui em cima. Tá vendo? Ó, esse fuso aqui, que é o finalzinho do -5. Essa linha aqui, ó, que inicia o -2, tá vendo? O Brasil engloba estes fusos horários. Tranquilo? Beleza?
Galera, só que na realidade, cada país ele pode modificar o fuso horário da maneira como quer dentro do seu território. Tá joia? É o que nós chamamos de fusos oficiais. Delimitado pelos países. Beleza? Por exemplo, olha o Brasil. Se a gente faz uma análise aqui do Brasil, galera, olha só, o fuso não passa reto. No Brasil, galera, é comum os fusos horários respeitarem o quê? Respeitarem os limites dos estados. Tá vendo? Ó? Aqui dá para ver que ele tá, o verde aqui está passando por todo o estado do Pará. Aí ele contorna aqui o estado do Mato Grosso, o estado do Mato Grosso do Sul. Estão vendo? O país ele pode fazer isso. Para quê? Para facilitar a forma como ele controla os horários. Olha que doideira a China. A China usa um único fuso horário, estão vendo? Toda a China se encontra aqui dentro desse fuso horário aqui azul. A China era para ter 5 fusos horários, mas só tem um. O governo chinês pode fazer isso? Pode, não tem problema. Beleza? Tranquilo? Obviamente que o problema da China é que vai ter lugar que vai amanhecer 3 horas da manhã e vai ter lugar que vai amanhecer, sei lá, 9 horas da manhã. Mas o governo chinês tem autonomia para colocar os fusos horários da maneira como quer dentro do seu território. Beleza? Não, os vermelhos são locais que quebram o fuso horário, tá, Gabs? Existem lugares que eles quebram o fuso horário, fazem meio fuso horário. Aí, em vez de mudar 1 hora, muda meia hora. Mas relaxa quanto a isso. Galera, como que nós medimos os fusos horários? O fuso central, nós chamamos ele de UTC ou GMT. Tá bom? Que é o fuso de Greenwich, ó. UTC ou GMT. O que significa UTC ou GMT? É a hora referente a Greenwich. Como o meridiano de Greenwich delimita aqui o fuso central, estão vendo? Que é essa linha roxa aqui, ó. A gente faz os outros fusos horários a partir dele. Por exemplo, esse daqui é o fuso -3, estão vendo? Ó? Aqui embaixo é o fuso que nós nos encontramos. Tá vendo? Ó? Pega aqui Brasília, por exemplo. O que significa a gente estar no fuso -3? Significa que nós estamos 3 horas a menos de Greenwich. Seria o fuso -3 GMT, por exemplo. Beleza, galera? A questão do cálculo de fusos horários não é comum o PISME cobrar da gente. Mas voltando ao slide anterior, que fica mais fácil da gente visualizar, olha só. Aqui, ó, nós temos o fuso de Greenwich. Estão vendo? Ó? Toda vez que eu passo um fuso a leste, é mais 1 hora. Toda vez que eu passo um fuso a oeste, é menos 1 hora. Beleza? Então, ó, esse fuso aqui é menos 1 hora em relação a Greenwich. Esse fuso aqui, ó, é menos 2 horas. Esse fuso que é o de Brasília, ó, é menos 3 horas em relação a Greenwich. Aqui, ó, o 0, porque é o fuso de Greenwich. Esse daqui, ó, é mais 1 hora em relação a Greenwich. Aqui, ó, mais 2 horas. Galera, se nós estamos aqui em Minas Gerais, estado do Rio, estado de São Paulo, no -3 GMT, significa que nós estamos 3 horas a menos de Greenwich. Se agora são 10h51 da manhã aqui, lá é 1h51. São 3 horas a mais. Nós estamos em fuso negativo. Para você ir até o fuso positivo, você precisa somar. Diga, Nael. Ô Galvãozinho, a galera tá com uma dúvida aí sobre. Dá uma olhadinha lá no chat, quadrado saindo do fuso. Eu não sei se são essas horas de rosa lá embaixo, ou eu posso estar interpretando errado. Ah, aquilo ali é a demonstração do horário. Será que é isso mesmo? Assim, né? Por exemplo, galera, se for meio-dia em Greenwich, deve ser, ó. Se for meio-dia em Greenwich, ó, no -1 vai ser 11, aqui vai ser 10, aqui vai ser 9. Estão vendo? Aqui vai ser 8 horas. Tá joia? Beleza? É uma demonstração dos horários hipotéticos. Não compreende o horário de agora. Tá? Tranquilo, os quadrados saindo do fuso. Não tô vendo quadrados. Eu entendi muito bem a pergunta, entendeu? Quadrados saindo do fuso. Voltar no outro. Ah, esses quadrados aqui é porque os governos desses territórios eles podem modificar o fuso. Aí aqui, ó, provavelmente tem uma ilha aqui, e aí para englobar a ilha nesse fuso laranja, ó, eles fizeram esse quadradão aqui do fuso, entendeu?
É porque o governo que representa aquele território faz isso. Ele quer que faz parte, então joga o fuso um pouco para lá. A oeste é menos 1 hora, tá bom? Cada fuso que você vai para oeste, Guilherme, menos 1 hora. Galera, e aqui nós temos os fusos brasileiros que eu falei com vocês. O Brasil, basicamente, se encontra em 3 fusos horários. Temos o -2 GMT. Seria 2 horas a menos em relação a Greenwich. Quem se encontra no -2 GMT? Apenas ilhas e arquipélagos. Tanto que alguns falam que é o fuso de Fernando de Noronha. Nenhuma área continental do Brasil se encontra no -2 GMT. Aqui, ó, Fernando de Noronha é -2. Aqui a gente tem umas ilhas que eu acho que é de São Paulo, São Pedro, sei lá, também é -2 GMT. Agora, temos o -3. Quem faz parte do fuso -3, galera, é o fuso oficial de Brasília. Toda a região sul, toda a região sudeste, toda a região nordeste, além dos estados do Goiás, não é de Goiás, é do Goiás, tá? O pessoal só fala assim, o Distrito Federal, Tocantins, Pará e o Amapá. São os estados que se encontram no fuso -3. No fuso -4, nós temos o Mato Grosso do Sul, Rondônia, Amazonas, vou botar um asterisco aqui no Amazonas, depois vocês vão entender, e o estado de Roraima. E no -5 GMT, nós temos um pedacinho do estado do Amazonas e o estado do Acre. Botei um asterisco no Amazonas, porque é o único estado do Brasil, tá, galera, que se encontra em 2 fusos diferentes, tá bom? Mas é só um pedacinho do Amazonas que está aqui no -5. Professor, eu preciso saber os fusos brasileiros? Olha, é importante. GMT significa hora referente a Greenwich, tá bom, Maria? Ou seja, aqui no Sudeste a gente está no -3 GMT, significa que são 3 horas a menos em relação a Greenwich, tá bom? Pessoal, já vi exercícios colocarem para a gente o quê? O local do Brasil e não te falar qual é o fuso dele. Então você precisa saber o fuso, tá bom? É importante você ter a localização do fuso. Ó, o Mato Grosso aqui, ó, -4 GMT, ó, Mato Grosso. Tá joia? Então, meu povo, precisamos saber os fusos brasileiros. Isso é importante. Tranquilo? Dando continuidade. Uma questãozinha aí, galera. Olha só. Um pelotão da Brigada Paraquedista realizará um salto na cidade de Rio Branco, no Acre. Opa. De cara. Rio Branco, no Acre, -5 GMT. Vamos dar nome aos bois aqui, ó. Capital do Acre, em comemoração 119 anos em comparação daquele estado no território nacional. O avião conduzido pelo pelotão saiu do Rio de Janeiro. Opa, Rio de Janeiro, ó. Vamos colocar aqui, ó. Acre, -5 GMT. Rio de Janeiro, -3 GMT. No horário de Brasília, e após 2 horas e meia de voo, fez uma escala de 2 horas em Brasília. Brasília também é -3, tá, galera? Para abastecimento e manutenção. Considerando esse fuso horário brasileiro, e que o tempo de voo de Brasília até o ponto que ocorrerá o salto é de 3 horas e meia, que horas estará previsto o salto pelotão no horário local da cidade do Rio Branco? Galera, sempre você precisa fazer as somas de tempo de viagem e de fuso horário. Vamos lá. Ele está saindo do Rio de Janeiro às 8 horas da manhã. Beleza? Quanto tempo de viagem ele durou até Brasília? Galera, do Rio até Brasília foram 2 horas e meia de viagem. Beleza?
Ou seja, ó, 2 horas e meia de voo, fez uma escala de 2 horas. Opa, se ele fez uma escala, quer dizer que ele ficou o quê? Parado 2 horas. Então, aqui é mais 2 horas e meia. 2 horas de escala para abastecimento. Considerando até... E de Brasília até Rio Branco são mais 3 horas e meia. Agora é só somar tudo. Mas vamos dar nome aos bois para facilitar a compreensão de vocês. Aqui, ó. 8 horas. Saída do Rio de Janeiro. 2 horas e meia. É do Rio de Janeiro para BRB. Para quem não sabe, BRB significa Brasília. 2 horas. Parada em BRB. Ficou parado na escala. E mais 3 horas e meia. Quer dizer que ele foi de Brasília para o Acre. Pronto, ó. 8 horas é o horário de saída. 2 horas e meia que eu vou somar aqui é o tempo do Rio de Janeiro até Brasília. Essas outras 2 horas é uma parada que ele faz em Brasília para abastecer o avião. Mais 3 horas e meia a viagem de Brasília até o Acre. Então vamos somar. 30 com 30, 0. Vai 1. 8 mais 1, 9. 9 mais 2, 11. 11 mais 2, 13. 13 mais 3, 16. Resposta letra A. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Galera, é você sempre fazer a soma dos tempos. Ô, Rosana, é a diferença de fuso horário. Ah, desculpa, eu errei. Obrigado. Eu errei, Nael. Você percebeu meu erro, Nael? Diferença do fuso. Eu não botei diferença de fuso, A galera. diferença do fuso, velho. Eu não errei, eu não coloquei a diferença de fuso. Galera, se ele sai do -3 Só para subtrair no final. 5, quer dizer que daqui até aqui é quanto? Menos 2 horas. Então, galera, não, que coisa feia, hein? No aulão desse eu errando. Aqui, ó, menos 2 horas. Ou o exercício coloca essa opção pra gente, hein? Essa menos 2 horas é o quê? De Brasília. Diferença horária. Diferença de fuso. Não, que vergonha. É só para ver se os meninos estão espertos. E eles estão espertos, eles notaram. Então, Eles notaram no chat. Diferença de fuso. De Brasília para o Acre é menos 2 horas. Agora sim, ó. 30 mais 30, 1. 0. Vai 1. 1 mais 8, 9. Mais 2, 11. Mais 2, 13. Mais 3, 16. Menos 2, 14. Nossa. Aqui, O Galvãozinho. E também, Galvão, eles poderiam ter descontado essas 2 horas no início do exercício também, né? Problema. Que aí seria só somar no final. Poderia descontar as 2 horas de fuso direto no horário de saída. Se ele sai às 8 horas de Brasília, no Acre é 6 horas. Seriam 6. Aí se você soma 6 com 2 horas e meia, mais 2 horas, mais 3 horas e meia, dão 14. Letra E. Resposta letra E. Perdão, viu, galera? Foi erro, me engano aqui. É só para ver se eles estão galera, atentos. Erros nessas questões é desatenção, igual eu fiz aqui. Tá? Erro aí é justamente desatenção. Você pode ter alternativa de 18 horas como distrator? Por que 18 horas? Como que você chegaria nas 18 horas aí? A 16 horas já é o distrator aí, ó. Que foi o meu erro aqui, ô Lucas. Sacou? Não. Ah, tá. Poderia, verdade. Poderia ter o 18 horas aí também. Ao invés do Acre estar com horas a menos, nossa, quem não se sabe... ele botasse poderia... 18 aí, ele colocaria os 2 erros possíveis. Porque aí, 16 horas ele colocou, porque é esquecer de somar ou subtrair. Ele poderia botar o 18 horas também. Para saber se a pessoa sabe que fuso a oeste são horas a menos ou horas a mais.
ao invés da pessoa saber que o Acre está 2 horas a menos, poderia considerar que seriam possíveis 2 horas a mais, aí daria 18. Outro distrator. Poderia sim. Giovana, 30 minutos mais 30 minutos não é 1 hora? Entendeu? Aí eu somei um lá em cima. Tá bom, Giovana? Entendido? Bora aqui continuar, Nael. Sou o jogador. Tipos de escala, né? A escala, pessoal, na cartografia, ela serve para a gente mostrar quantas vezes a realidade foi o quê? Reduzida. Tá bom? Quantas vezes a realidade foi reduzida para se chegar à representação no mapa. Então, ó. O que é escala? Demonstra o quanto a realidade foi modificada. Beleza. Galera, existem 2 tipos de escala. Primeiro, escala numérica. Por exemplo, 1 para 100 mil. Isso daqui é um tipo de escala numérica. Ó. O que significa 1 para 100 mil? 1, galera, é a representação no mapa. O 100 mil é na realidade. Ou seja, o que isso significa? Significa que 1 centímetro no mapa representa o quê? 100 mil centímetros na realidade. Tá joia? Representa que a realidade... Pede para mim meu carregador. Representa, galera, que a realidade foi reduzida 100 mil vezes. Vocês entenderam? 1 no mapa é 100 mil na realidade. Então, para você representar aquela cidade, aquele país, o mapa mundi, foi reduzido 100 mil vezes ali para ser representado no mapa. Tá joia? Tranquilo? Entendido? Show de bola. Galera, e aí nós temos a escala gráfica. A escala gráfica é uma representação, eu gosto de dizer, gráfica justamente da escala, ou seja, ela é visual. O que significa? Ó, aqui está 0,250. Imagina, obrigado, viu? Imagina que aqui a gente tem um A e um ponto B. Galera, qual que é a distância aqui do ponto A até o ponto B no mapa? Qual que é a distância do ponto A até o ponto B no mapa? 250 metros. Ou seja, para você ver a escala gráfica, você precisa só ver a distância e ver quanto aquela distância representa o mapa. Então ela é visual. Eu gosto muito de dizer que a escala gráfica, galera, ela tem um aspecto visual para a gente. É porque a gente visualiza ela. A gente acaba vendo de um ponto até outro quanto é de distância. Agora, a gente consegue transformar essa escala gráfica numa escala numérica. Por quê? Galera, algo importante aqui na escala gráfica. Ó. Cada quadradinho desse daqui no mapa é 1 centímetro. Ó, no mapa. Pessoal, 1 centímetro no mapa são quantos centímetros ali na realidade? É o quê? São 50 metros. Concordam? Ó? 1 centímetro, ó, daqui até aqui são 50 metros. Agora eu preciso igualar a unidade de medida. 1 centímetro, metro para centímetro, multiplico por 100. 50 multiplicado por 100. 5.000 centímetros. Escala é proporção. Se a proporção não tem unidade de medida, pá. A escala é 1 para 5.000. Ou seja, eu transformei essa escala gráfica numa escala numérica. Não, Sara, pode vir em quilômetros, pode vir em centímetros, tá? Pode vir em qualquer unidade de medida. Tranquilo? Entendido? Galera, eu vou falar sobre o tamanho de escala daqui a pouco. Tá joia? Então, pessoal, ó,
Escala gráfica, ela demonstra de um ponto até o outro ponto do mapa qual é a distância. Se aqui você tem um ponto A e aqui você tem um ponto B, do ponto A ao ponto B são 250 metros. Sendo que cada quadradinho desse aqui, ó, no mapa, é 1 centímetro. Então, 1 centímetro no mapa é 50 metros na realidade. E aqui, ó, eu transformei essa escala gráfica numa escala numérica. Galera, e aí nós temos o cálculo de escala. O cálculo de escala, ele é representado pela seguinte fórmula para a gente. Escala é igual a Dzinho sobre Dzão. Eu e o Nael já quase saindo no tapa por conta de cálculo de escala, tá, gente? Mas sim, porradaria pesada. Ô, Rosana, não vem com essa porcaria pra cima de mim, não, viu? Não vem com essa porcaria de regra do triângulo, não, que eu nunca entendi essa porcaria. O meu trauma de infância é o triângulozinho da escala. Já o Nael ensina com triângulo. Eu sou apaixonado. Galera, se você usa essa Eu uso fórmula aí, ó, acabou. Escala é Dzinho sobre Dzão. Professor, o que é o Dzinho? Dzinho é a distância no mapa. No mapa. Dzão é a distância real. Jogou na fórmula, você faz qualquer exercício. Se o cara te dá a escala e te dá a escala e a distância real, ele pode te pedir a distância no mapa. Se ele te dá a escala, a distância no mapa, ele pode te pedir a distância real. Se ele te dá a distância no mapa e a distância real, ele pode te pedir a escala. E aí, galera, é cálculo matemático. Tá joia? Tranquilo. Depois o Nael explica o triângulo para vocês, que eu não sei mexer com triângulo, não. Tá? Pessoal, e nós temos a questão, né, do tamanho da escala. Tomem cuidado. Quando a gente fala de tamanho da escala, é proporcional à área representada. Por exemplo, uma escala pequena representa uma grande área. Uma escala grande representa uma escala pequena, grande área. Uma escala grande, pequena área. Por quê? Sempre a escala é proporcional ao detalhamento do mapa. Por exemplo, escala grande. Um mapa de 1 para 5.000 é uma escala grande. Mas a área é o quê? Área pequena. Professor, como assim? Como assim grande detalhamento? Vamos lá, a planta de uma casa. Você não consegue ver na planta de uma casa onde vai estar o banheiro da casa? Você não consegue ver onde vai estar ali uma janela? Onde vai estar a pia? Ou seja, são muitos detalhes. Mas a área representada é pequena. Tá joia? Agora, a escala pequena. 1 para 5 milhões, por exemplo. A área é grande. Vamos lá, no mapa mundi. Você vê muitos detalhes no mapa mundi? Não vê. Você consegue ver onde é o banheiro da sua casa no mapa mundi? Você consegue ver a janela de uma casa no mapa mundi? Você não vê esses detalhes, mas a área é grande. Beleza? Tranquilo? Por quê? Porque significa que nesse 1 para 5 milhões, 1 centímetro no mapa são 5 milhões de centímetros na realidade. Então a área vai ser grande. Nesse daqui, ó, 1 centímetro no mapa são 5.000 centímetros na realidade. Tá joia? Então, o tamanho da escala é proporcional ao detalhamento do mapa. E a escala média faz o meio termo. Aqui o exemplo. Pessoal, você concorda comigo que aqui nós temos o mapa do Rio de Janeiro, ó. E aqui a gente tem o mapa do Brasil. Você consegue ver com nitidez os municípios do estado do Rio no mapa do Brasil? Você consegue ver aqui, ó, no mapa do Brasil, ó, os municípios do Rio de Janeiro? Não, não consegue. Ou seja, tem menos detalhe, mas a área é maior. Então, o mapa do Brasil em relação ao mapa do Rio de Janeiro tem uma escala menor. Ó. Escala menor. Mas, aqui no mapa do Rio de Janeiro, a área é menor. Mas você consegue ver com mais detalhe cada município do Rio de Janeiro. Estão vendo? Então, pessoal, aqui a escala é maior. Tá joia? Escala maior. Beleza? Ô, Davi,
é uma maneira da gente trazer o quanto a gente modificou a realidade. Quando você modifica muito a realidade, você tem uma escala menor. Ou seja, você aproximou demais, a área vai ser muito grande. Quando você modifica pouco a realidade, ou seja, amplia pouco a realidade, é uma escala grande. Ou seja, você tem ali mais detalhes. Beleza? Tranquilo? Pessoal, olha só. A chance maior de cair escala na prova do PISM é justamente isso daqui, comparação escalar, tá? Você entender qual mapa aí tem escala maior e qual tem escala menor. Beleza? Lembrem-se, o tamanho da escala é proporcional aos detalhes. No mapa que você observa muitos detalhes, a escala é grande. No mapa que você observa poucos detalhes, a escala é pequena. Mapa de escala pequena, a área representada é grande. Mapa de escala grande, a área representada é pequena. Beleza? Tranquilo? Tira um print aí, ó. 5, 4, 3, 2. Ô, Galvão, Fala para nós. só lembrando, pessoal, se vocês estiverem anotando aí e não dá tempo, não fica preocupado não, que, repito, a gente vai mandar esses slides para vocês no grupo, dá para imprimir, dá para anotar com calma depois, tá? Só para aproveitar aqui a deixa, tamanho de escala, imagine que vocês estão lá no Google Maps. Vocês estão lá no Google Maps, e aí vocês entraram lá e estão vendo o globo terrestre inteiro. Então aquela área representada é uma área muito grande, é o mundo inteiro, sabe? Só que, quando você está vendo aquele globo gigantesco, olha lá o plano de fundo do Galvão, ó, geográfico, olha lá. Atrás do Galvão lá, ó. Olha lá, gente. Atrás do Galvão, olha só. Um mapa mundi, cara. Atrás do Galvão lá, ó. Representando o mundo inteiro, sabe? Só que, dependendo de qual for a sua cidade, Galvão, não aparece a nossa aí, Galvão? Aparece a sua, Viçosa aí? Não aparece ela. Não aparece. Não tem esse grau de detalhamento. Tá vendo ali, gente? Olha. Na América, Galvão tá mostrando lá na casa dele, olha, aqui chique. Pessoal, vocês conseguem ver ali os tipos climáticos de cada região? Não. Vocês conseguem ver o sistema de transporte? Os biomas? Vocês não conseguem observar isso. Por quê? Esse mapa está abordando um território muito grande, é o mundo inteiro. Só que não tem jeito de colocar muita informação. Então vai generalizar muita coisa. Quando representa um território muito grande, a escala é pequena. Escala é nível de detalhe. Se representa o mundo todo, não tem condições de ter muito detalhe. Ah, Natanael, mas se eu quiser mais detalhe, é só fazer um mapa só do Brasil, ó. Vou diminuir a área, faço um mapa só do Brasil. Aí já pode aparecer os climas brasileiros, rodovia, ferrovia. Ah, beleza, Natanael, mas se eu quiser mais detalhe ainda, pega só um estado. Pega o estado de Minas Gerais e faz um mapa só de Minas Gerais, que aí você reduz a área e ganha detalhe, ganha informação, beleza? Quanto maior a área mapeada, menos detalhes, menos informações esse mapa vai ter. Se eu quiser muita informação, eu tenho que mapear um território menor, e aí eu coloco muitos detalhes. Aí vira um mapa em escala grande. Um mapa em escala grande representa um território pequeno. É inversamente proporcional, gente. Mapa em escala grande representa território pequeno. Mapa em escala pequena é igual o mapa, o plano de fundo do Galvão. Ó. Representa um território muito grande. É inversamente proporcional. Mapa de território grande tem escala pequena. Mapa de território pequeno tem escala grande. É inversamente proporcional. Tá ok? Valeu, Galvão. É nóis. Queridos, continuando. Continuando. Uma questãozinha aqui de cálculo de escala, só para vocês verem como é feito. A Petrobras retomou recentemente o interesse em explorar a bacia do Rio da Foz do Rio Amazonas após estudos que estimam grandes jazidas de petróleo na região. Nael, esse tema aí, será que tem chance de cair no PIS-1000? O quê? Exploração de petróleo na Foz do Amazonas? Ô, rapaz, você tá maluco? Tem aluno nosso, falaremos disso na projeção. Você tá maluco, tá muito em alta isso aí, cara. COP30, aquelas coisas, petróleo, questões ambientais. Exatamente. Sabe-se que a distância entre um dos postos de petróleo e a Foz do Rio Amazonas é 500 metros. Opa! Ou seja, 500 metros, galera, é o Bzão.
que é a distância real, ó. Pá. Qual é a escala de um mapa em que essa distância corresponde a 4 centímetros? Opa, no mapa é 4 centímetros. Então, ó, Dzinho. Acabou, galera. Escala é igual a Dzinho sobre Dzão. Escala, então, é igual a 4 centímetros. 2 pontos é a mesma coisa que a fração aqui, tá, galera? Por 500 quilômetros. Sempre, sempre. A primeira coisa que eu faço, galera, é igualar a unidade de medida. Beleza? E aí a gente precisa transformar 500 quilômetros em centímetros. A dica está aqui, ó. Transformar quilômetros em centímetros, você multiplica por 100 mil. Por quê? 1 centímetro é igual a... Desculpa, 1 quilômetro é igual a 100 mil centímetros. Então, ó, vou multiplicar ali, ó. Então vai ficar escala é igual a 4 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por 50 milhões de centímetros. Ah, professor, acabou? A resposta é 4 por 50 milhões? Não. Não é 4 por 50 milhões, não. Não existe isso. O que eu preciso fazer? Primeira coisa que eu posso fazer aqui, ó. Já que está na mesma unidade de medida, corta ela. Depois, escala sempre é 1 para alguma coisa. 1 está 4 para alguma coisa? Como que eu faço para transformar isso 4 em 1? Divido tudo por 4, ó. Agora, eu vou dividir tudo por 4. A resposta vai ficar assim para a gente, ó. Escala é igual a... Quanto que é 4 dividido por 4, galera? 1. Quanto que é 50 milhões dividido por 4? 12 milhões e 500 mil. Resposta, letra é. Ô Galvão, Fala pra gente. só uma dica aí que os professores de matemática não nos ouçam. Mas nós somos de humanas, nós somos sobreviventes. Ô, gente, eu não sei quando ao longo da minha vida, só sei que dá certo. Não me pergunta como, gente, ó. Se tá em quilômetro, eu quero centímetro, eu coloco 5 zeros. Se tá em centímetro, eu quero passar para quilômetro, eu tiro 5 zeros. Não me pergunta qual que é a regra matemática disso, não, gente. Só sei que funciona. Seja feliz. Ó, eu te mostro, Nael, eu te mostro. Eu te mostro. Nael, você sabe que eu sou da matemática, né? Você é da matemática? Sou da matemática. Eu aprendi, eu sou de humanas, gente. Se tá em quilômetro, eu quero centímetro, eu coloco 5 zeros na frente e poucas ideias. E o contrário também, se tá em quilômetro, eu quero centímetro. Não, se tá em quilômetro, eu quero centímetro, eu coloco 5 zeros. Se tá em centímetro, eu quero quilômetro, eu tiro 5 zeros. E você feliz, poucas ideias. Vai lá, Galvão. 1 quilômetro é 1000 metros. 1 metro é 100 centímetros. 1000 vezes 100? Quanto que é 1000 vezes 100? 100 mil. 100 mil. Por isso. 5 zeros. Ah, olha lá, gente. Tudo faz sentido. São 5 zeros, ou seja, 5 zeros. Agora, se é para o contrário, você transformar centímetro para metro, você divide por 100. Se for transformar metro para quilômetro, você divide por 1000. Se você for transformar centímetro para quilômetro, você divide por 100 mil. Ô, Galvão, meu professor Carlinho, cara, de matemática, lá em São Miguel do Anjo. Grande Carlinho. Grande Carlinga, flamenguista, gente boa. Ele tentou me explicar isso aí, cara, mas eu era cabeça dura na época, eu não tinha compreendido desse jeito, caralho. Mas, né, ficou na cabeça. Quilômetro para centímetro, coloca 5 zeros. Centímetro para quilômetro, eu tiro 5 zeros do número e seja feliz. Exatamente. Continuando, galera. Continuando. Agora é com você, né, Nael? Deixa comigo, jogador. Deixa eu passar o slide pro Naelzito, galera. Manda brasa aí. Ô, pessoal, tem uma parte muito importante também dentro do PISM-1, né, Galvão, que cai bastante. Vocês têm que ter carinho com isso. É relacionado. Quase todo ano só, né, Galvão? Que aparece lá, cara, na parte de cartografia. Compartilhou aí, Galvão? Deu bom, né?
essa parte de projeções, família, tem que ter carinho com isso aqui, ó. O PISM-1, Galvão acabou de falar aí, quase todo ano vai ter alguma questão que envolve projeção cartográfica. De uma maneira muito simples para vocês, de uma maneira muito simples. O que é uma projeção cartográfica, galera? É uma técnica, na verdade são técnicas, porque existem várias projeções, né? São técnicas para tirar informação do globo e passar para o plano, sabe? A maneira mais ideal, né, de se representar o planeta até hoje é o globo terrestre, porque é a forma que mais se aproxima ao real formato da Terra. Não é perfeito porque o globo é uma esfera perfeita e a Terra não é uma esfera perfeita, é um geóide cheio de irregularidade, né? Só que, poxa, para várias situações a gente precisa planificar essas informações. Ah lá, ao protetor ao fundo de tela lá do Galvão, lá, que é a parede dele lá. A gente tem que planificar o planeta. E tem que ter critério, pô. Tem que ter critério. Ô, Nael, volta lá no triângulo. Só mostra como é que é o triângulo pra galera depois. O triângulo no cálculo de escala. Cadê? Aqui? Na anterior? Não, volta lá. Só fala como é que é o triângulo. Volta Aqui? no slide anterior. Esse. Volta. Não é esse aqui, né, não? Não, volta. Aí, ó. Ah, tá. Aqui. Quer que eu anote aqui? Só como é que é o triângulo. Aqui. Ô, gente. Aí vai de costume de cada professor, né? Ó, eu tenho o costume também, eu faço igual o Galvão faz, mas eu também tenho o costume de, às vezes, aplicar isso aqui, ó. Ó. Aí, Galvão, né, já mostrou para vocês ali, ó. Dzão, a distância real. Dzinho, a distância no mapa. E é escala. Beleza? Tranquilo? E aí você interpreta o exercício. Se o exercício te pedir, faz de conta que eu estou tampando aqui, ó. Se o exercício pedir para você calcular a distância real, Dzão, é como se você tapasse aqui, certo? Aí você tampou, Dzão. Sobra o quê? Dzinho multiplicado pela escala. Então essa é a fórmula, ó. Dzão é igual a Dzinho multiplicado pela escala. Tá? Ah, Nathanael, mas se o exercício pedir para eu calcular Dzinho, que é a distância lá no mapa, em centímetros, é como se você tampasse o Dzinho aqui com o dedo, ó. Sobra Dzão sobre E, certo? Aqui, ó, tampei Dzinho. Não sobra Dzão sobre E? Aí é a fórmula de Dzinho. Ó, distância no mapa, distância no mapa é igual a distância real, multiplico pela escala. Se o exercício, eu quero que você calcule a escala desse mapa. Se eu tampar aqui, ó, o E, sobra Dzão sobre Dzinho. Aí a fórmula de escala é essa aqui, ó. Escala é igual a Dzão sobre Dzinho. Essas são as três formulinhas. E você, Nathanael, como que eu vou aplicar essa formulinha? De acordo com o contexto de cada exercício. Tem exercício que vai te pedir para calcular distância real. Tem exercício que vai te pedir para calcular distância no mapa. E tem exercício que vai te pedir para calcular a escala. Você quer que aplique no exercício aqui também, Galvão? Pode. Aplica aí. Esse aqui pediu o quê? Distância real? Não, escala. Não é isso? Isso. Esse pediu escala. Ó, de novo, gente, rapidão. Ó. Dzão. Se você trocar o Dzinho de lado com a escala aqui, não dá nada, não. Eu quero calcular a escala. Ó, sobra o quê? Dzão sobre Dzinho, certo? Então, a formulinha de escala é igual a Dzão sobre Dzinho. Escala vai ser igual. Qual que é o meu Dzão? 500 quilômetros, distância real. Beleza? Show? Ó. 500 km. Sobre o Dzinho. Qual que é o meu Dzinho, gente? Aqui, ó. Dzinho tá aqui. Dzão tá aqui. 4 centímetros. Só que está em unidade diferente. Olha agora, galera. Olha agora a técnica lendária. 500 quilômetros. É só colocar o que aqui, Galvão? 5-0 nele, Galvão. 1, 2, 3, 4, 5. Passei para centímetro, tá? Beleza? Tranquilo? 500 quilômetros é o mesmo que
50 milhões de centímetros. É só seguir o exercício, ó. Escala é igual a 50 milhões dividido por 4. Escala é igual a 1 para... Vai dar 12 milhões e 500 mil? Uhum. Se eu dividir 50 milhões por 4, vai dar 12 milhões e 500 mil. Ô, Nael, só porque a galera ficou em dúvida, porque eu botei escala desão sobre desão, mas dá na mesma. Do jeito que o Nael faz, a diferença é que o resultado dos 50 milhões dividido por 4 vai dar o divisor da escala, então 12 milhões e 500 mil, entendeu? Então, enfim, tá vai mesma. no método que você acha mais cômodo para você, tá bom? Porque, gente, a resposta, vocês precisam da resposta certa, certo? É isso que vocês precisam. Independente da maneira, inclusive isso aqui aparece até em matemática também, não sei no piso, mas no Enem. Enem cai todo ano. Esse ano eu expliquei escala, cara, pro pessoal do Enem, e não caiu em geografia, caiu em matemática, pô. Caiu em matemática. Assim, independente do seu método, né? Aproveitando, Nael, que o horário agora é mais flexível, né? Pessoal, escala, se não vier na prova do Enem de humanas, vem na de matemática, se não vier humanas matemática, vem ciência da natureza lá em física para você modificar a escala em alguma questão de física. Todo ano isso cai no Enem, todo ano. Isso é importante. No PISM, nem tanto. Maria, na teoria até meio-dia, mas se a gente passar um pouco, não tem problema não. Beleza? Show? Então, pessoal, voltando para as projeções, são maneiras da gente tirar a informação do globo e jogar para o plano, tá bom? E com isso a gente consegue fazer vários mapas. A gente consegue produzir mapas em projeção cônica, sabe? Isso aqui é um mapa em projeção cônica. Como que esse mapa ele é feito? É como se a gente envolvesse o globo, né, em um conezinho e depois a gente planificar esse conezinho aqui, ó. E a gente planifica as informações. Só que, gente, é aquela parada. A gente está planificando informação de um planeta que não é plano. Tá bom? Toda vez que vocês fazem piada que a Terra é plana aí, morre um professor de geografia no mundo. Uma hora só para nós aí, Galvão. Então é plano. Então navega até a beirada. Então tira uma selfie e manda para mim. Navega até a beirada. Pessoal, aqui. Quando a gente usa esse plano de projeção, um conezinho, né, envolvendo o globo, planifica as informações, temos um mapa em projeção cônica. Ele é muito utilizado para representar países de latitudes médias, países temperados, lá da Ásia, né? Na América do Norte. Só que aí tem uma falha, porque, por exemplo, eu não consigo representar o planeta inteiro em um único mapa, né? Ó, tá faltando o sul da América do Sul, o sul da África, tá faltando a Oceania, não aparece a Antártida. Então, assim, cara, eu vou ter que produzir vários mapas para conseguir representar o mundo inteiro, tá? Tem um outro método aqui que é a projeção azimutal ou plana, que literalmente é um plano de projeção. Aqui, ó, toca num único ponto na superfície terrestre, ó. O plano de projeção toca em um único ponto da superfície terrestre. Esse ponto central aqui, ó, vira o centro do mapa. Tá vendo aqui que tocou lá no Ártico, ó. O centro do mapa é o Ártico, representando o hemisfério norte, ó, América do Norte, Ásia, Europa. Tem uma vantagem para a projeção azimutal ou plana. Ela pode representar no centro do mapa qualquer região do planeta. Então ela pode centralizar no mapa qualquer país, qualquer região. Só que ela cai num problema também. Um mapa em projeção azimutal ou plana, ele não consegue representar o planeta inteiro. Ele não consegue representar todas as regiões, todos os países, todos os continentes. Então a gente vai ter que fazer uma série de mapas. Todo mapa, galera, vai ter falha, tá? Não existe um mapa perfeito. Porque é impossível a gente representar com perfeição informações de um planeta que é um geóide em uma superfície plana. Então todo mapa vai ter alguma falha. Alguns não representam o planeta todo, outros alteram a proporção, outros alteram o formato das áreas, dos territórios, tá bem? E, geralmente, essa parte aqui parece bastante, né, Galvão? As projeções cilíndricas, porque os mapas em projeção cilíndrica, eles são mais utilizados. O papel de parede do Galvão ali tem um mundo inteiro lá. Projeção cilíndrica.
A vantagem da projeção cilíndrica é que é como se a gente envolvesse o globo em um cilindro e planificasse esse cilindro. E aí, gente, a grande vantagem é que em um único mapa nós temos a representação do planeta inteiro. A grande vantagem da projeção cilíndrica é essa. Tá tudo aqui, galera, ó. América, Antártida, África, Europa, Ásia, Oceania, tá tudo aqui, Natanael. Então essa aí que é perfeita? Calma lá. Calma lá. Não existe um mapa perfeito. Tem uma vantagem. Representa o mundo todo em um único mapa. Projeções cilíndricas. Só que também vão ter alguns errinhos aí, alguns equívocos que cabe a gente trazer para cá. Entre as várias projeções cilíndricas, que caem muito, uma delas é a famosa projeção cilíndrica de Mercator. Projeção de Mercator. Mercator, pessoal, foi um cartógrafo holandês, Gerhard Kremer, matemático e cartógrafo europeu, que produziu esse mapa aí para auxiliar as grandes navegações, lá no período do colonialismo clássico, sabe? Então ele produziu esse mapa para auxiliar os domínios europeus pelo mundo, para auxiliar as grandes navegações portuguesas, espanholas, britânicas, belgas, holandesas. Tanto é que tem uma característica bem marcante da sua projeção ser eurocêntrica. A projeção de Mercator, ela é eurocêntrica. Ah, legal, Natana, mas o que isso significa? Europa no centro. Passou a disseminar mundo afora essa posição de autoridade da Europa, de hegemonia europeia. Olha aqui, galera, a Europa na parte mais nobre do mapa, gente. Na parte superior e central. Por quê, gente? Ele era europeu no período das grandes navegações. O europeu tinha essa visão, alguns têm até hoje, né? De se sentirem superiores aos outros povos, naquele processo de colonização da América, depois da África, da Ásia e da Oceania. Então, essa projeção ela é eurocêntrica, ela exaltou a Europa no centro do mundo. É uma projeção conforme eurocêntrica, porque exalta a Europa no centro do mundo. Conforme porque ela conserva o formato, mas distorce a área dos continentes. Conforme conserva o formato dos continentes tá bonitão, tá top, tá bacana. Só que, à medida que a gente se distancia da linha do Equador, as áreas são alteradas. Conserva o formato dos continentes, mas não conserva a proporcionalidade. Resumindo, gente, regiões polares aparecem muito maiores do que elas realmente são. A Antártida é grande. Sim, a Antártida é grande. Só que a Antártida não representa tudo isso aqui não, galera. A Groenlândia é a maior ilha do mundo, só que não é tudo isso aqui não. Vocês acham que a Groenlândia é do tamanho da América do Sul? Não, pô. A Groenlândia tem 2 milhões de quilômetros quadrados. A América do Sul tem 17 milhões de quilômetros quadrados. Isso aqui é uma falsa informação, ó. As áreas polares não são tão grandes assim. Isso é uma consequência da projeção de Mercator. Nael, Sim. o segredo para você diferenciar Mercator de Peters, que é a próxima você falar, sempre é a Groenlândia, cara. Compare a Groenlândia. Acabou. Exatamente. Por quê? Ó, projeção de Mercator eurocêntrica, desenvolvida lá no século XVI, exalta a Europa no centro do mundo. Conforme conservou o formato dos continentes, bacaninha, bonitinho, ó. Os continentes são bonitões, só que muda a proporção, altera a proporcionalidade. As regiões polares
aparecem muito maiores do que elas realmente são. Dá a impressão de que a Groenlândia é maior do que a América do Sul inteiro. E isso é errado, galera. Sabe? Aí, a gente tem uma outra projeção cilíndrica que também cai muito, que é a de Peters. A do Peters, ela não é eurocêntrica, ela é terceiromundista. E ela não é conforme, ela é equivalente. Pessoal, também é uma projeção cilíndrica, como vocês podem ver, representa o mundo todo em um único mapa. Ela foi divulgada, popularizada na década de 70, a famosa projeção do Arnold Peters, divulgada a partir da década de 1970. Essa aqui ela é bem mais recente. E olha aí os mapinhas, olha a diferença, gente. Ó, foca no mapa aí agora. Um mapa na projeção cilíndrica de Peters, compara agora, ó, um mapa na projeção cilíndrica de Mercator. Visualmente, dá para notar a diferença. Ó, Mercator, Peters. Dá para notar uma diferença, certo? Você consegue notar que esse mapa na projeção de Peters, os continentes estão meio feinhos, né? Os continentes estão meio que esticados, sabe? Por quê? Não prioriza manter o formato dos continentes. Peters priorizou manter a equivalência, ou seja, proporcionalidade. Ele não se preocupou em manter formato, ele se preocupou em manter proporção. Ou seja, o que for maior na realidade deve aparecer maior no mapa. E o que for menor na realidade tem que aparecer menor no mapa. Na realidade, a Groenlândia, igual o Galvão falou, que tem que ficar atento nela, na realidade a Groenlândia não é muito menor do que a América do Sul? Tá certo, pô. A proporção foi mantida. A América do Sul muito maior do que a Groenlândia. Então, o Peters foca na equivalência, na questão da proporcionalidade das áreas. Ok? Por que é terceiromundista? O Mercator focava em exaltar a Europa. O Peters já tinha um outro objetivo, que era destacar o terceiro mundo, galera. O terceiro mundo, lá num contexto da Guerra Fria, eram países, alguns asiáticos, mas principalmente da África, da América Latina, países assim com condições socioeconômicas muito ruins. Regiões que sofriam e sofrem até hoje com pobreza, desnutrição, conflito, ditadura, corrupção, sabe? O Peters tinha esse objetivo, cara, de dar visibilidade para essas regiões, ó. Exaltar a África, exaltar a América Latina, tão grandonas aqui, ó, para meio que chamar a atenção do mundo para essas regiões. E os problemas repletos que existiam e ainda existem até aqui, como muita violência, falta de oportunidade, ditaduras, golpes militares, uma situação socioeconômica muito ruim, fome, miséria, desnutrição, subnutrição. Então ele tem o objetivo de exaltar o terceiro mundo. Nem usa hoje essa nomenclatura mais, né, gente? Nem usa mais. Hoje a gente chama de país desenvolvido e em desenvolvimento. Só que lá na época da Guerra Fria, usava essa denominação. Eram os países do primeiro mundo, que eram os países capitalistas, ricos, desenvolvidos, aliados dos Estados Unidos. Os países do segundo mundo eram aqueles aliados da União Soviética, países socialistas. E países do terceiro mundo eram países capitalistas pobres ou países não alinhados, nem aos Estados Unidos, nem à União Soviética. E aí o Peters resolveu exaltar o terceiro mundo, exaltar a posição da África, da América Latina, porque naquela época essas áreas compunham aquilo que era chamado de terceiro mundo. Tá ok? Beleza? Então é isso, galera. Ó, projeção de Mercator eurocêntrica e conforme. Projeção de Peters, terceiro mundista e equivalente.
Essas projeções cilíndricas, elas aparecem bastante, tá? Só que assim, né? Uma preserva forma, outra preserva proporcionalidade. Uma exalta o terceiro mundo, outra exalta a Europa. Mas nenhuma das duas é perfeita. Tanto é que para fazer atlas hoje em dia, para fazer mapa mundi, tem se utilizado muito a projeção do Robinson. A projeção do Robinson, ela não é classificada nem como conforme, nem como equivalente. A projeção de Robinson é uma projeção muito equilibrada. Em que sentido, Natanael? Ela é muito equilibrada no sentido de que, galera, olha só, os formatos dos continentes não estão perfeitos aqui, mas tá bom demais, tá, gente? Tá 90%, com 90% você passa de ano tranquilo. Com 90% do PISM, você tá feito. Com 90% do vestibular, você tá aprovado. Pessoal, o formato dos continentes não tá perfeito, mas tá muito bom, cara. Tá 90%. A proporcionalidade não tá perfeita, mas também tá 90%. O que é menor na realidade, aparece menor no mapa, comparando aqui a América do Sul com a Groenlândia, por exemplo. Sabe? Então, a projeção de Robinson, ela tem sido muito utilizada hoje em dia para fazer atlas, para fazer mapa mundi. Geralmente o mapa mundi da sua escola deve ter sido elaborado com a projeção de Robinson. É uma projeção muito equilibrada, é um meio termo entre várias projeções, inclusive entre a de Mercator, entre a de Peters. Essa projeção do Robinson aqui, ela ganha esse caráter de ser muito equilibrada. E por isso ela acaba sendo muito útil para a produção hoje em dia de mapa mundi, para a produção de atlas geográfico. O Robinson é um cartógrafo estadunidense, tá, gente? Um cartógrafo estadunidense. Essa projeção aqui ela já é mais recente, ela já é dos anos 2000. Tá bem? Tô de bola? Tudo tranquilo aí, Galvão? Show! Nael, acho que é sempre bom a gente deixar claro, né? Toda projeção trará distorção. Cartograficamente é impossível, né? Você projetar um plano, nosso planeta, sem distorções. É isso mesmo, Galvão. Show de bola. E aí, gente, ano passado já caiu, né, Galvão? Já apareceu nos vestibulares aí, ó. Ano passado. Não sei se vocês ouviram falar no novo mapa do IBGE, novo Atlas. O IBGE divulgou, foi 2023, né, Galvão? Metade de 2023, se eu não me engano, agosto de 2023. O IBGE lançou um novo Atlas e esse novo Atlas se baseava nesse novo mapa mundi aqui, galera, ó. Sabe? E chamou muita atenção porque é uma nova visão de mundo, é uma nova representação centrado no território brasileiro, ó. Sabe? Centrado no território brasileiro. O mapa centrado na América, principalmente no território brasileiro. Por quê? Poxa, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para exaltar a geografia brasileira e exaltar a localização do território brasileiro. Sabe? Tá errado, Natanael? Tá não, galera. É só uma visão de mundo diferente. Poderia representar isso aqui de cabeça para baixo. Tá tudo bacaninha. Ô, gente, vocês não podem pegar a América do Sul, colocar no lugar da África e colocar a África no lugar da América do Sul. Isso aí que não pode. Mas tá tudo aqui, galera. Ó, América, ok. Antártida, ok. África, ok. Europa, Ásia, o resto da Ásia aparece aqui, ó. Oceania, aqui. Os oceanos, tudo bonitinho. Top. Não tem erro nenhum aí, não. Galvãozinho, fica à vontade, querido. Ô, galera, há umas 2 semanas atrás o IBGE ainda usou mais ainda esse mapa, né, Não sei se você viu. Botou esse mapa de cabeça para baixo, no contexto da COP30. Galera, o mapa do IBGE de cabeça para baixo não vai vir no PISM, tá? Porque a prova já estava feita. Mas é uma demonstração de que projeções de cabeça para baixo, se elas mantêm a posição dos continentes, está correto. A diferença é que o sul vai ser para cima. Não existe o correto de você falar que o sul é para baixo. Não, o sul pode ser para cima, porque vai depender da posição do observador no espaço. Beleza? Então, assim, se aparecer um mapa de cabeça para baixo na prova do PISM, como já apareceu, se o sul estiver apontando para cima, esse mapa está correto. Tá joia?
Repetindo, se o mapa estiver de cabeça para baixo na prova do PISM, mas o sul estiver apontando para cima, correto. O que não pode mudar é o sul-norte. Por exemplo, a América do Sul, ela estará predominantemente no hemisfério sul. Se o mapa está de cabeça para baixo, quer dizer que a América do Sul estará na porção de cima do mapa. Tá bom? Pessoal, vocês têm que ver que, tipo assim, tem questão ideológica por trás dos mapas. O mapa, ele serve ao poder, ao interesse, sabe? Tem até uma questão na história do Brasil, a gente não sabe até que ponto que isso foi tão verídico assim, mas que a coroa portuguesa, mapeando o litoral e aí levando esses mapas para a Europa, colocava um monte de forte no litoral brasileiro, mas nem tinha, mas era para parecer que tinha, para parecer que era um território resguardado militarmente por Portugal. Então, assim, o mapa ele mostra aquilo que quem elaborou o mapa quer que seja visto. E ele pode mascarar também informações que algum poder quer que seja mascarado. Então, a cartografia ela é um instrumento do poder, galera. Um mapa ele pode mostrar ou também pode esconder. O mapa pode exaltar um interesse. Geralmente é assim. O interesse do IBGE não é exaltar a geografia brasileira? Tá lá, pô. Aí, ó, o mapa mundi centrado no Brasil, centrado na América. Não é o nosso continente, não é o nosso território? Então não tá errado. Um mapa ele serve a uma visão de mundo, ele serve a interesses. O interesse do IBGE era exaltar o Brasil. Ok? Beleza? Eu vou só correr aqui para um exercício, Galvão. Só um instante. Quer ver? Rapidão. Só para selecionar um exercício aqui que eu quero fazer com eles. Só um segundo que eu vou... Que o nosso tempo está acabando. Aí eu já vou para o exercício de projeção com eles. Deixa eu só aparecer a opção aqui. Quer ver? Aí, apareceu. Aí. Só para já ir para o exercício. Uhum. Quer ver? Esse exercício aqui eu quero fazer com eles, ó. Vamos fazer com eles esse exercício aqui, gente. Rapidão, tá? Quero fazer um exercício aqui com vocês. Sobre projeções, tá, gente? Ó, uma projeção cartográfica é o resultado de um conjunto de operações que permite representar no plano, por meio de paralelos e meridianos, os fenômenos que estão dispostos na superfície esférica. Dentre as diferentes projeções, temos uma na qual os ângulos são idênticos aos do globo, sejam no mapa mundi ou regional. Nesse tipo de projeção, as formas terrestres são mantidas. Nessa projeção, as formas são mantidas, porém com alteração do tamanho de suas áreas. Altera a proporcionalidade. Apenas nas proximidades do centro de projeção, na linha do Equador, é que se observa a distorção mínima das áreas. Essa projeção é definida como? Qual projeção, pessoal, que a gente falou que mantém o formato dos territórios, mas altera o tamanho, altera a proporção? Qual projeção é essa que foi falada? Galera, projeção conforme de Mercator. Conforme, conserva a forma, mas altera a proporcionalidade. Tá vendo? Então as questões não são difíceis, elas são mais conceituais, elas são mais teóricas. É de boa para se fazer. Igual o Galvão falou no início, cai muito, galera, cai muito no PISM 1 questões sobre projeção. Não pode perder, tem que acertar. Belezinha? Passa a bola para você de volta aí, Galvão. Beleza. Estou entrando aqui só um minutinho. Acho que colocando efeito especial nos slides, aí demora uma vida pra gente passar. Eu coloco, eu gosto dos negocinhos girando, galera. Você não gosta não, Galvão? Uns pisca-pisca. Eu gosto, gente. Eu gosto uns slides, ó. Um que sobe, outro que sai desce, rodando assim de um lado, outro que roda pro Quem outro. tem labirintite sofre comigo. O slide que vem de bumerangue, eu gosto. Você tá doido. Galera, olha só. Antes de finalizar, gostaria de falar um pouquinho sobre um ponto que só nós aqui do Mago damos aos nossos alunos, que é a questão das mentorias. Pessoal, uma das coisas que os cursos aqui do Mago oferecem para vocês são as mentorias. O que é uma mentoria?
A mentoria, galera, é um acompanhamento individual. Os mentores nossos são ex-alunos que já passaram por tudo que vocês estão passando e que hoje são estudantes da UFJF, beleza? Vocês devem, sem sombra de dúvidas, já terem percebido que em alguns momentos de estudo vocês estão sem direcionamento, você percebe, né, que você não consegue ter o desempenho que você possui na escola, seja por uma pressão ou por algum motivo, um estudo errado. Você tem dificuldade, né, de organizar o seu tempo, às vezes, você não consegue organizar seu tempo de forma eficiente. Galera, os nossos mentores estão no nosso curso para apoiá-los. Os mentores, galera, eles têm como objetivo apoiá-los vocês na organização dos estudos, ajudar a criar um horário de estudo para você, ajudar a orientar vocês de acordo com o seu desempenho de simulados, ajudar a organizar o desempenho de vocês em relação aos estudos, compreender quais estão sendo as maiores dificuldades. E detalhe, galera, os mentores, eles fazem acompanhamentos individuais com vocês. Queridos, a gente precisa entender que o sujeito ser aprovado não é apenas ter o conteúdo. A gente coloca que existe um tripé da aprovação. Primeiro, ter o conhecimento de conteúdo. Qualquer um consegue isso estudando, mas você precisa saber como estudar, porque às vezes você tem noção do conteúdo, mas você não sabe o direcionamento da prova. E às vezes, a maneira de interpretar uma questão, a maneira de que aquele conteúdo aparece na prova, não é a maneira que você viu. Então isso pode dificultar. E outro, que esse pessoal, o psicológico. Provas são psicológicas. Você precisa estar forte psicologicamente para fazer essa prova. Você estando psicologicamente preparado, você consegue atingir seu desempenho máximo. Galera. E isso é extremamente importante. E é isso, galera, que as nossas mentorias individualizadas fazem. Primeiro, você tem encontro individual com o mentor por 15 minutos. Lembrando, o mentor é uma pessoa que passou pela sua realidade há 2, 3 anos atrás e que hoje é estudante de universidade pública. O cara também estuda. Pessoal, você pode marcar quantas sessões forem necessárias, uma por semana, se for o caso. Os nossos mentores são acessíveis e é possível você marcar, porque existem horários disponíveis. Ele tem uma agenda de disponibilidade de horários para te ajudar. O mentor ele vai te ajudar a fazer um cronograma de estudo. E detalhe, não é só fazer um cronograma de estudo padronizado. É na próxima mentoria que você marcar com ele, falar, e aí, como é que está o seu cronograma de estudos? O que está dando certo e o que está dando errado? É ele ver um resultado simulado. Você falando, peraí, olha só, nesse simulado aqui, a gente está percebendo que você está com uma defasagem para a matéria, então vamos dar um foco mais nessa matéria. Pessoal, os mentores, eles vão te dar o apoio ali, emocional também nisso. Porque eles passaram pelo mesmo que você. Às vezes você chega e fala, pô, velho, não estou aguentando, não estou conseguindo estudar. O mentor, calma aí, cara, eu passei por isso também. É ele que vai te contar a experiência dele, por exemplo, de como ele conseguiu superar todas as angústias, todas as ansiedades, para conseguir a aprovação dele, galera. Os nossos mentores são ex-alunos nossos, foram aprovados na UFJF, beleza? Galera, aí está o nosso grupo de mentores, né? A Dudinha chefiando a galera, os demais mentores aí, né? Ó, Medicina, UFJF, Medicina, UFJF, Medicina na UFLA, Odonto na UFJF, Medicina na PUC Minas, em primeiro lugar, Dudinha, Direito na UFJF, Arquitetura no Instituto Federal de Minas Gerais. Enfim, galera, nossa equipe ela é fantástica. Galera, o acompanhamento faz toda a diferença, como nós podemos ver aí. A galera aí são relatos reais de ex-alunos nossos. E, pessoal, também temos o acompanhamento psicológico. O acompanhamento psicológico não necessariamente individualizado, mas de tempos em tempos, a cada 2 meses aproximadamente, a gente tem uma mentoria em grupo, normalmente no sábado, com a psicóloga. E a psicóloga vai estar ali dando dicas para vocês de como conseguir, por exemplo, retirar o peso da pressão dos estudos nesse momento de vestibular. Então, nós também contamos com esse acompanhamento aí geral, psicológico. Então, pessoal, os nossos mentores não são pessoas que estão tirando ideias também sei lá, de qualquer lugar. Eles também têm acesso aí a esse acompanhamento psicológico para também poder orientar vocês, beleza? Galera, sobre a questão da mentoria, né? O que ela traz para você? Primeiro, você tem quantas sessões forem necessárias, desde que tenha um horário ali para marcar. De novo, os horários não ficam superlotados. Cada mentor, ele engloba um número específico de alunos. Por isso que nós temos vários mentores.
te ajuda nas estratégias de rotina, no apoio psicológico, no cronograma personalizado, que ele vai modificando, pensando com você. Ele vê justamente a sua evolução nos simulados, te ajuda, te indica onde você precisa melhorar. Pessoal, basicamente, é um impulso extra, além do estudo que você precisa para ser aprovado. Galera, quanto é o nosso curso? Parcelas de R$200. O Vitão fala uma coisa, cara, o nosso curso é muito barato. Nosso curso sai por menos de uma pizza por final de semana. Se você compra uma pizza por final de semana, sai mais de R$200 no mês. Porque tem mês que são 4 e mês que são 5 semanas. O Vitão fala, nosso curso é menos de uma pizza por final de semana. E é verdade. Beleza? Se você paga o curso integralmente à vista, você tem 15% de desconto. Se você faz um cartão, sai a 190 as parcelas. Beleza? E tudo isso daqui você vai ter aulas online, ao vivo, como foi essa aula de hoje, só que com o menor número de pessoas, obviamente, você tem um contato direto e pessoal com os professores, tá, galera? E de muita chegar piada assim, ruim nossa também. Não, de chegar assim nesse da aula, o aluno chega, ih, Galvão, isso é o Cruzeiro, hein? De cara. Obviamente que a nossa prioridade é o ensino, mas é um contato pessoal com os professores, beleza? Todas as aulas ficam gravadas, damos suporte também ao PSAS, para quem estiver fazendo, que é o vestibular agora da UFMG seriado. Temos uma plataforma própria onde fica as listas de exercício, as aulas gravadas, simulados mensais no modelo da prova do PISME, apostilas de exercício, material de apoio, mentoria individual, monitoria e outra. Você vai ter acesso ao professor por WhatsApp. O aluno meu aí do PISME 2 que está com dúvida, ele me manda mensagem. Tio Galves, não entendi esse exercício, estou com dúvida nisso daí. Me dá um apoio aqui. Galera, o aluno do nosso curso tem acesso aqui, ó. Nesse meu WhatsApp aqui. Quer ver, ó? Vou até mostrar aqui para vocês, presta atenção, ó. Vou mostrar aqui como é meu WhatsApp, ó. Ó, vai estar cheio de mensagem aqui, ó. Ó, tá vendo? Cheio de mensagem. Esse WhatsApp aqui, ó. Ó, deixa eu achar aqui de algum aluno, ó. Aqui, ó, tá vendo, ó? Ontem à noite, ó, o aluno mandou mensagem, ó, fazendo pergunta, tá vendo? Foto, mandou um ponto de interrogação. Ou seja, nossos alunos têm acesso a gente para tirar dúvidas, beleza? Você tem acesso a todos os professores que está nas matérias do seu curso, para você poder tirar dúvida, para ter suporte em relação às dúvidas e tudo mais. Beleza? Tranquilo? Meu povo, quem tiver interesse sobre o curso, quem quiser às vezes tirar maiores dúvidas, esse é o QR Code aí do WhatsApp do Mateusão, que é o nosso grande responsável pelo cursinho junto com o Vitão, e é por ele que você faz sua inscrição, e você também pode tirar qualquer dúvida que for necessária, beleza? No slide que nós vamos mandar, né, galera, para vocês, estará esse QR Code aí para você tirar a foto desse QR Code direto na conversa do WhatsApp com o Mateusão, beleza? Ô, Thalita, os cálculos demonstram que é mais fácil ser aprovado pelo PISME do que pelo Enem, tá joia? Agora, obviamente, se você não estiver bem no PISME, o Enem é uma alternativa. Tranquilo? Beleza? Meu povo, agradeço demais a presença de vocês, é sempre fantástico estar aqui com vocês. É sempre um prazer. Ano que vem, a galera do PISME 3 estará aí com o tio Nael, né? Nael comandando ali ano que vem estão no 2, pô. PISME 3. Hã? Ano que vem estão no 2. Ah, que é PISME 1, né? PISME Ano que 1. vem vocês estão comigo e com o Léo de novo. Eu tô ficando doido, tô falando com vocês. Ano que vem vocês estão comigo e com o Léo de novo. Beleza? Espero que não mude, né? Vocês me enfiaram no PISME 3, a gente vai bagunçar esse trem. Eu vou ter que botar dedo na cara do Mateusão, saber se aconteceu, porque o PISME 3 é seu, você sabe, né, Nath? Pra fechar com chave de ouro, tem que ser o melhor professor. Ô, gente, valeu, viu, galera? Obrigado aí pela presença, obrigado pela participação de vocês. Faço das palavras do Galvão as minhas também, que vocês façam uma excelente prova. Quem tiver interesse aí, vem estudar com a gente nos próximos anos, né? Se preparar conosco. Sobre o material da aula, a aula gravada, o Mateusão vai postar lá num link, e esses slides a gente vai mandar no grupo também. E aí, quem fez, galera, quem fez o print, posta lá para ganhar a lista, beleza? Para ganhar a lista. Marca o cursinho lá, para vocês receberem a lista. E aí, sobre a apresentação, a gente vai gerar o PDF e mandar no grupo de vocês aí nas próximas horas, que agora tá na hora do almoço também, né, Galvão? Uhum. Pessoal, a gente deve mandar ali no início da tardezinha para vocês, umas 2 horas. A gente vai pegar o ovo aqui e depois a gente manda. Ah, galera, outra coisa, tá? O link da gravação eles não vão mandar agora, não. Por quê? Porque demora algumas horas, tá? Para o Google Drive gerar essa gravação.
Então, eu acredito que eles vão mandar todas as gravações de hoje, talvez à noite ou amanhã, tá bom? Porque não é de imediato, uma gravação já não fica disponível de cara, não. Eu vi no grupo aqui, Matheusão postou as aulas de ontem e agora. Agora, então. Deve ser hoje à noite ou de manhã. Demora algumas horas para renderizar a gravação. Então, pessoal, ó, as aulas de ontem foram postadas hoje. Então, quer dizer que as de hoje vai ser hoje à noite ou amanhã de manhã também. Tá joia? Meu povo, um beijo e um queijo. Deixa eu parar a gravação aqui, né, Nelson? Valeu, Galvão. Agora nós encerramos